PSDB tem 60% dos votos válidos. Na margem de erro, teria entre 58% e 62%. Aloysio Mercadante, do PT, tem 26%. Na margem de erro, teria entre 24% e 28%. Orestes Quercia, do PMDB, tem 9%. Na margem de erro, teria entre 7% e 11%. A soma dos outros candidatos atingiu 5%. O Ibope ouviu 2.002 eleitores em 93 municípios entre quinta-feira e hoje. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral. Em Goiás, segundo o Ibope, a eleição caminha para o segundo turno. Maguito Vilela, do PMDB, aparece na frente com 48% dos votos válidos. Na margem de erro, teria entre 45% e 51%. O governador Alcides Rodrigues, do PP, tem 42%. Na margem de erro, teria entre 39% e 45% e está empatado tecnicamente no limite da margem de erro com Maguito. Os outros candidatos somados têm 10%. No Pará, segundo o Ibope, a disputa para o governo vai ser decidida no segundo turno. Almir Gabriel, do PSDB, aparece na frente com 44% dos votos válidos. Na margem de erro, teria entre 41% e 47%. Ana Júlia, do PT, tem 32%. Na margem de erro, teria entre 29% e 35%. Priante, do PMDB, tem 15%. Na margem de erro, teria entre 12% e 18%. Os outros candidatos somados têm 9%. A última pesquisa de intenção de voto do Ibope em Minas Gerais mostra que o governador Aécio Neves, do PSDB, seria reeleito em primeiro turno. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Aécio Neves, do PSDB, tem 80% dos votos válidos. Na margem de erro, teria entre 78% e 82%. Nilmário Miranda, do PT, tem 17%. Na margem de erro, teria entre 15% e 19%. Os demais candidatos somam 3%. O Ibope ouviu 2.002 eleitores em 112 municípios entre quinta-feira e hoje. A pesquisa foi registrada no TRE. Vamos ver agora como está a disputa para governos do Nordeste. A margem de erro das pesquisas é de 3 pontos percentuais. No Maranhão, Rosiana Sarney, do PFL, aparece na frente com 51% dos votos válidos. Na margem de erro, teria entre 48% e 54%. Segundo o Ibope, a decisão poderá ir para o segundo turno, porque a diferença para os demais candidatos está dentro da margem de erro. Jackson Lago, do PDT, tem 34%. Na margem de erro, teria entre 31% e 37%. Edson Vidigal, do PSB, tem 12%. Na margem de erro, teria entre 9% e 15%. Os outros candidatos somados têm 3%. Disputa empatada no Rio Grande do Norte e, segundo o Ibope, não é possível afirmar se a decisão sai no primeiro turno. A governadora Vilma Faria tem 48% dos votos válidos. Na margem de erro, teria entre 45% e 51%. Garibaldi Alves Filho, do PMDB, tem o mesmo percentual, 48%. Na margem de erro, teria entre 45% e 51%. Os outros candidatos somados têm 4%. Na Bahia, onde a margem de erro é de 2 pontos percentuais, Paulo Souto, do PFL, tem 51% dos votos válidos. Na margem de erro, teria entre 49% e 53%. Segundo o Ibope, a decisão pode ir para o segundo turno. Jacques Wagner, do PT, tem 41%. Na margem de erro, teria entre 39% e 43%. Os outros candidatos somados têm 8%. No Rio de Janeiro, segundo o Ibope, Sérgio Cabral, do PMDB, deve ir para o segundo turno e aguarda a votação de amanhã para conhecer seu adversário. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Sérgio Cabral, do PMDB, tem 46% dos votos válidos. Na margem de erro, teria entre 44% e 48%. Denise Frossard, do PPS, tem 22%. Na margem de erro, teria entre 20% e 24%. Denise está tecnicamente empatada com Marcelo Crivella, do PRB, que tem 19%. E na margem de erro, teria entre 17% e 21%. Eduardo Paes, do PSDB, tem 5%. Na margem de erro, teria entre 3% e 7%. Eduardo está empatado com Vladimir Palmeira, do PT, que também tem 5%, e na margem de erro teria entre 3% e 7%. Os outros candidatos somaram 3%. O Ibope ouviu 2.002 eleitores em 44 municípios entre quinta-feira e hoje. A pesquisa foi registrada no TRE. Agora os números do Datafolha para o governo do Rio. O Instituto também aponta para um segundo turno sem a definição do adversário de Sérgio Cabral. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Sérgio Cabral, do PMDB, tem 46% dos votos válidos. Na margem de erro, teria entre 44% e 48%. Denise Frossard, do PPS, tem 22%. Na margem de erro, teria entre 20% e 24%. Ela está tecnicamente empatada com Marcelo Crivella, do PRB, que tem 20%. E na margem de erro, teria entre 18% e 22%.
Eduardo Paes, do PSDB, tem 4%. Na margem de erro, teria entre 2% e 6%. E está empatado com Vladimir Palmeira, do PT, que também tem 4%. E na margem de erro, teria entre 2% e 6%. Os outros candidatos somaram 2%. O Datafolha ouviu 2.058 eleitores em 39 municípios do estado entre ontem e hoje. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio. Agora as pesquisas do IBOP para os estados da região sul. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. No Rio Grande do Sul, segundo o IBOP, a disputa vai para o segundo turno. O governador Germano Rigotto, do PMDB, aparece com 34% dos votos válidos. Na margem de erro, teria entre 32% e 36%. Na segunda posição, empate. Olívio Dutra, do PT, tem 25%. Com a margem de erro, teria entre 23% e 27%. Ieda Crucius, do PSDB, também tem 25%. Na margem de erro, teria entre 23% e 27%. Os outros candidatos somados têm 16%. Em Santa Catarina, o governador licenciado Luiz Henrique, do PMDB, está na frente com 50% dos votos válidos. Mas por causa da margem de erro, não é possível garantir que ele vença a eleição no primeiro turno. Na margem de erro, ele teria entre 48% e 52%. Esperidião Amin, do PP, tem 35%. Na margem de erro, teria entre 33% e 37%. José Fritz, do PT, tem 10%. Na margem de erro, teria entre 8% e 12%. Os outros candidatos somados têm 5%. No Paraná, a disputa vai para o segundo turno. O governador Roberto Requião, do PMDB, está na frente com 46% dos votos válidos. Na margem de erro, teria entre 44% e 48%. Osmar Dias, do PDT, tem 36%. Na margem de erro, teria entre 34% e 38%. Rubens Bueno, do PPS, tem 10%. Na margem de erro está entre 8% e 12%. Os outros candidatos somados têm 8%. Segundo o Datafolha, a eleição está indefinida. Roberto Requião, do PMDB, está na frente com 50% dos votos válidos. Na margem de erro, teria entre 52% e 48%. Osmar Dias, do PDT, tem 34%. Na margem de erro, teria entre 36% e 32%. Os outros candidatos somados têm 16%. O Datafolha ouviu 2.130 eleitores em 68 cidades entre ontem e hoje. A pesquisa foi registrada no TRE. Daqui a pouco, as últimas pesquisas sobre a corrida presidencial. Os números do IBOP e do Datafolha.